Gente, sejam bem-vindos ao projeto, tá certo? Obrigado por terem vindo, terem ficado até agora. A gente sabe que tem um jogo, tá? Terminar um pouco mais cedo hoje para todo mundo ir assistir o jogo, tá bom? Gente, seguinte, na aula de hoje a gente vai apresentar como é que as civilizações antigas surgiram, tá? Da pré-história até as civilizações que a gente chama do Antigo Oriente, beleza? Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia e Hebreus, tá bom? No outro encontro a gente vê Grécia e Roma, já é história clássica. Primeiro de tudo, ó, a prova do Enem e as provas de vestibulares, seja ela quais for, se você for fazer o S e outros vestibulares, está tirando esse nome pré-história, tá? É um nome que está em desuso pelo seguinte: pré-história é o que vem antes da história. Só como é que eu vejo a história do que vem antes da história? Já não é história, né? Porque se é antes da história. Então, durante muito tempo ficou essa pergunta: por que pré-história? Tá? Esse nome pré-história é porque tem uma corrente da história que diz que tudo que vier antes da escrita não é história ainda, tá? Então, é essa corrente que disse que o nome é pré-história, uma corrente que a gente chama de positivismo, tá? Ela diz que o que não é escrito não é história ainda, então na pré-história não tinha escrita, não era história. Como a gente sabe que o homem surge antes da escrita, por exemplo, o índio brasileiro não sabia escrever. Quando o português chegou, as tribos brasileiras não tinham desenvolvido escrita. Então o índio não tinha história? Tem. Então como é que a gente analisa a história de quem não sabe escrever? A gente chama de história dos povos ágrafos, os povos sem escrita, tá? Existe outra maneira de ver como é que a sociedade se desenvolveu. Vou fazer de uma forma bem mais, vamos dizer assim, dinâmica para a gente, para a nossa situação de agora. Primeiro de tudo, vamos lá. O ser humano é um animal, tá bom? E a gente tem que tentar entender que animal era o ser humano nesse período que a gente está tratando do Paleolítico, tá? A gente vai passar do Paleolítico para o Neolítico. Todos os períodos históricos anteriores ao Paleolítico, a gente ainda não existia, o ser humano ainda não era existente, tá? A gente tinha outras condições no planeta Terra, e aí os professores de biologia retratam melhor para vocês esses períodos anteriores, tá? O ser humano conviveu com dinossauros? Sim, mas não os dinossauros que aparecem no filme. Quais eram os dinossauros que a gente considerava? Lagarto é dinossauro, tartaruga, tubarão-martelo, tá certo? Alguns animais que ainda são vivos até hoje, como crocodilo, tá? São considerados animais da mesma linhagem que o homem existia, tá? Então, como era o homem no Paleolítico? Ó, primeiro de tudo, a gente enxerga mal. Independente de quem use óculos ou não, nós temos um problema na nossa visão. A gente depende de luz. Se não tiver luz, a gente não enxerga. Isso quer dizer que à noite, o que é que o ser humano via? Só nada, tá? Imagine você ser cego à noite. Hoje é só o filé, né? Porque você acende a luz, acende uma vela, dá um jeito. Mas imagine você estar num ambiente cheio de animais predadores e você não enxerga nada à noite. Segundo detalhe, o predador ele caça de dia ou de noite? Geralmente o predador caça à noite, porque ele tem uma visão adaptada para isso, e nós não temos. Então à noite o ser humano ele foi pronto para morrer, tá? A gente ficou todo adaptado para morrer. A gente cego, via nem valer matar o cego, mas valia, tá? Então a gente não enxerga nada à noite. Segundo problema, audição. Não interessa o tamanho da orelha, a nossa audição é percebida pela vibração do pelo do ouvido, que é interno. Isso quer dizer que se vem um som, como está acontecendo agora, na hora que eu estou falando aqui, a gente está ouvindo da caixa de som, mas a gente não tem a exata noção da direção do som. Aqui no estádio, tudo bem, o som vem daqui, do lado de onde eu estou.
Mas imagine você estar na natureza, à noite, sem enxergar nada, escuta o som, e você não sabe se veio daqui ou veio daqui. Pode parecer simples, mas se você acha que veio daqui, você não se defende de um animal predador que já está aqui do seu lado para lhe matar. Morreu de novo, tá? Morreu porque é cego, morreu porque não escuta direito. Mas nada que está tão ruim não possa ficar pior. Vamos para nosso terceiro sentido, tato. Até o Gugu, no programa dele, fez esse teste científico. Nós não temos o tato muito bom. Tinha até aquela brincadeira de botar a mão dentro do buraco para saber que animal era, que objeto era. Por que o nosso tato não é tão bom? Porque também dependemos do pelo para perceber, tá certo, o formato das coisas. Lembra do filme do Homem-Aranha? Tem uma cena do filme do Homem-Aranha que ele diz que ele tem um sentido de aranha. Ele ganha um superpoder de saber onde é que estão as coisas. O cara joga as coisas nele e ele desvia. Sabe por quê? Porque a aranha é cheia de pelos. Na hora que um objeto vai contra a aranha sabe que o objeto está vindo, de onde ele vem, que velocidade ele vem, e aí ela consegue escapar. Professor, mas se eu der uma chinelada na aranha, eu mato. Mata porque olha o seu tamanho em relação a ela, olha a velocidade que você bate nela. Ela vê. O problema é ela sair a tempo. É a mesma coisa do carro. Lá vem um carro a 200 km por hora, você não vê. Mas não dá. Entendeu? Você até quer ir, mas o carro não deixa, tá? Então, a gente não tem um tato muito bom. Não enxerga à noite, não escuta direito. Sobrou o quê? Olfato. O nosso nariz é para baixo. Tirando o que era do Michael Jackson, que era bem aqui já. Mas o nosso nariz é para baixo. Por que o nariz é para baixo, jovem? Que é para a gente perceber melhor o paladar, ó. Quando a gente for comer uma coisa que tiver estragada, a gente sente. É para realçar o sabor, é para melhorar o processo digestivo. Porque na hora de sentir o cheiro do alimento, tu já prepara o processo, tá certo? Que vai compor toda a digestão. O problema é que no ambiente aberto, os animais predadores, o nariz é aqui, ó, de frente. Ele sente o seu cheiro e você não sente o cheiro dele. Ele lhe vê à noite e você não vê. Ele lhe escuta e você não escuta o cara. Por que é que a gente conseguiu sobreviver? Se a gente não enxergava direito, não escutava direito, não tinha um bom tato, não cheira tão bem. O que foi que fez a gente sobreviver? A primeira pergunta é essa. Aí já o pessoal já tem aquela resposta, né? Foi a inteligência. Não foi. Porque o ser humano no paleolítico não é o ser humano homo sapiens. Ele não tem capacidade de raciocínio igual a gente hoje. Esse ser humano tem a mesma velocidade de raciocínio do chimpanzé. A gente nem inteligência tinha. A gente tinha, sabe o que a ciência chama de insight. Insight é estalo. A gente consegue pensar as coisas, mas a gente passa horas para perceber a coisa, tá? Horas tipo o quê? Tipo, ó, vou dizer uma situação de chimpanzé que já foi feito teste, para você entender qual era a velocidade de raciocínio do homem. Se tu botasse num espaço uma banana, num local, tipo num cano, que o chimpanzé não conseguisse pegar, tá? Ele vai colocar a mão, ele não pega. Mas ele vai enfiar a mão todinha até o ombro quase se entalar. Ele não pega. Ele vai ficar com raiva. Aí ele vai procurar uma solução. Ele vai procurar um pau para puxar. Não alcança. Aí de propósito deixaram 2 canos que se encaixam. Ele vai passar horas olhando aquele cano, brother. Horas. Talvez num dia ele não consiga perceber. No outro dia, horas depois, ele olhando para o cano, bate o insight, ó, aí ele, ó, encaixa, puxa a banana e tira. Se tu desencaixar e tirar o cano do local, daqui a uma semana bota de novo a banana. Ele vai passar horas de novo para se tocar que pode fazer aquilo. Se você fizer todo dia, cada vez mais, ele dá a resposta cada vez em menos tempo. Mas ele precisa ser estimulado para dar essa resposta. O ser humano está nesse nível de raciocínio. Nós não somos inteligentes, não vamos ser boçal, não. A gente é fraco. Não enxerga, não escuta, não tem tato, olfato e paladar, se protegem. E a gente não é tão inteligente. Vamos correr. A gente estava saindo da posição de ser de 4 patas para ficar de pé.
O ser humano só ficava de pé em alguns momentos, tanto que a gente ainda tem um cóccix no final da coluna, a prova de que um dia o nosso antepassado teve rabo, tá? Beleza? A gente não ficava totalmente de pé, então a gente não corre bem. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é o quê? Aprender a andar. Viu o neném já? Quanta dificuldade a criança tem para aprender a andar? Ela pisa, perde o equilíbrio por qualquer coisa, tropeça no vento, não tem nada, ela cai. Então a gente não corre direito, somos um alvo fácil. Entrar na água não é vantagem. Se a gente é lento na terra, na água, pior ainda. Só no Lagoa Azul que o menino nadou mais rápido que o tubarão. Mas é mentira, certo? Não vá fazer esse test drive não. Você não voa, tá? Também não precisa fazer esse teste. Se você não voa, não nada, não corre, não tem força, viu? O ser humano mal aguenta o próprio peso. Outra coisa, a gente não salta. Qual é o nosso sistema de defesa, professor? Se a gente não é inteligente, não enxerga, não escuta, não tem tato, tá? Não corre, não nada, não voa, não salta. O que é que sobrou para nós? Sobrou uma coisa que vocês estão fazendo neste exato momento, inconscientemente: viver em grupo. Em grupo, o ser humano sobreviveu porque era um grupo. Quanto o animal é mais fraco, mais ele depende do bando. Um tubarão só é responsável pela vida dele. O ser humano sozinho não teria sobrevivido, tá? A gente aprendeu a viver em grupo, e para aprender a viver em grupo, a primeira pessoa que tem que ser defendida, o homem ou a mulher? Quem é mais importante, jovem? Biologicamente falando, homem ou mulher? Mulher. Se morrer um homem, morre quantas pessoas? Morreu um homem, morre um. Se morrer uma mulher, morre quantas pessoas? Não sei. Quantas ela podia ter tido? 10, 12? Nós estamos falando de sobrevivência, não estamos falando de controle de natalidade, tá? Nós estamos no período paleolítico. Então a mulher tem que ser protegida. Não é porque a mulher é o sexo frágil, não. Não é isso não. A mulher não ia para a caça para não morrer. Porque se ela morrer, o bando morre. E nós ainda temos outro probleminha biológico para completar o nosso kit fuleiragem de sobrevivência. Nós temos o problema pior de todos. O ser humano tem a gestação em quanto tempo? 9 meses. Nasce quantos filhotes? Doido para morrer. O adulto mal enxerga, não corre, não nada, não voa, não tem força, não escuta direito. E o nenê é o que, meu irmão? O nenê é tudo que a gente não tem, piorado em tamanho compacto. E ainda berra, chamando o inimigo: vem me matar, ué, ué. Ainda chama o predador para matar. Se a gente, quando nasce, está pronto para morrer, a gente teve que aprender a viver em bando. E aí uma coisa foi importante: aonde o ser humano nasceu, a gente acredita que o ser humano nasceu na África. Sabe por quê? Curiosamente, sem saber do que estava fazendo, o ser humano, ele migrava. O nome disso é quando a gente é nômade, tá certo? Nômade é quando a gente não tem um local fixo. Quando a gente se fixa, a gente é o quê? Sedentário. Sedentário não quer dizer só aquela pessoa que não faz atividade física, não. Sedentário é todo grupo que não precisa mais ir atrás do alimento. O sedentário também, né? Que ele fica sentado no sofá, não precisa fazer muita coisa, tá? Então, o ser humano era nômade. E como ele ia atrás de água, ele ia atrás de quem? Ele ia atrás dos animais mais fortes. Os animais mais fortes caçavam, o ser humano pegava a sobra. A gente sempre era a galera do final. Por isso o ser humano biologicamente se tornou o quê? Onívoro. Onívoro é o ser humano que come carne e come plantas, come raízes. O ser humano era o famoso vale tudo.
Tá certo? A gente comia o que tinha, meu irmão. Ninguém botava boneco, não. Comia os melhores frutos? Não, porque os melhores frutos estavam lá em cima e a gente era pequenininho. Então a gente comia o que caía. O fruto que caía é o bom ou é o podre? O podre. A gente comia o fruto podre. A gente comia o animal maior, a gente comia o animal que o predador já tinha comido e deixou. A gente comia a carniça. Comia o resto da carne com o resto dos frutos, com o resto da água. Resultado, a gente encontrou uma resposta biológica. A gente comia e tentava guardar energia. Se você, quando come, bate o sono, parabéns, você é normal. Tá? Você diz assim, depois do almoço me dá uma leseira, meu irmão, a vontade de não viver mais durante uma meia hora. Se pudesse desaparecer e voltar meia hora depois, tá? Isso não é incomum não, cara. A gente ainda tem essa memória genética de quando comer, a gente guarda energia, porque a gente não sabia quando é que ia comer de novo. Tá? Só quem faz isso, que não respeita isso, é criança. Porque ela tem uma atividade energética, metabólica tão grande que o menino come correndo. Você ainda quer controlar, menino, tu vai se enganar. O menino não tem jeito, ele é uma figura atípica na biologia, tá? Não adianta discutir com eles não.